Caros amigos, caros irmãos, mais uma vez sejam muito bem-vindos ao nosso canal A Bíblia Tem a Resposta. E hoje nós queremos meditar, refletir juntamente com vocês, você que nos acompanha, você que está conosco, que ficará conosco nesses minutos, que aqui estaremos para mais uma vez refletirmos, meditarmos em mais um tema, mais um assunto da Palavra de Deus, da Bíblia. Eu quero hoje, como você pode ver aí no tema do nosso vídeo, responder, examinando as Escrituras juntamente contigo, com você, né? Eu quero responder essa pergunta: Deus se importa com o meu sofrimento? Então, eu queria falar para você que talvez esteja, não é, passando um momento difícil na sua vida. Sabemos que existem fases da nossa vida que nós passamos por problemas, por dificuldades, não é? Por angústias. E talvez seja essa a sua situação. Talvez você esteja passando por algum momento muito difícil, quer seja talvez de uma doença que atingiu a sua família ou você mesmo, né? Você pode estar doente, vamos dizer assim, ou algum familiar seu pode estar passando por um momento de enfermidade, ou alguma outra dificuldade que está lhe trazendo angústia, um filho que está desencaminhado, que está nas drogas, no vício das drogas, ou no alcoolismo, ou talvez o seu casamento esteja, não é, em crise, esteja com problemas sérios, você está pensando em separar-se do seu esposo ou do seu marido. Enfim, vários podem ser os problemas que estejam afligindo a sua vida. Então, essa pergunta, eu quero que você reflita, não é, comigo, agora, nesses momentos, e pense: Deus se importa com o meu sofrimento? Então, o que a Bíblia diz em relação a essas situações? Que as pessoas muitas vezes acham que estão sozinhas, desorientadas, estão passando por momentos difíceis como esses exemplos que eu citei, e não encontram saída, ou pensam que não há saída, que tudo terminou, que não há mais solução. Mas, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã que me ouve, que está comigo nesse momento, vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? Se realmente Deus se importa com o sofrimento que você está passando. Então, a primeira coisa que eu quero dizer aqui, né, que Deus se importa. Vamos já responder, vamos dizer assim, a pergunta, né? Deus se importa. Como já te falamos em vídeos anteriores, o grande amor de Deus foi demonstrado através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz em nosso lugar, né? Já falamos em vídeos anteriores sobre esse grande amor de Deus demonstrado. Mas talvez na situação que você está vivendo, você não vê horizonte, você não vê um caminho, não vê qual o caminho a seguir. Então, eu quero que você primeiro reflita comigo e entenda o que a Bíblia vai nos mostrar hoje, né? Em relação a essa questão do sofrimento e como Deus vê, como Deus se importa realmente com o nosso sofrimento, mas Ele não pode fazer nada por nós se nós não tivermos uma atitude. Lembre-se também que no vídeo anterior eu disse que nós fomos criados com o livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Nós temos a faculdade, temos a condição de fazer escolhas. Deus nos capacitou, nos dotou, somos seres criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus nos dotou, nos capacitou a sermos inteligentes, racionais e a fazermos escolhas. Então, Deus não pode fazer nada por nós se nós não tomarmos uma atitude. Então veja primeiro lá no livro de Ezequiel, no capítulo 33, no verso 11. Ezequiel 33 e 11, está escrito lá que Deus não tem prazer na morte do ímpio, na morte daquela pessoa que não obedece a Deus, não obedece ao seu Criador. Deus não tem prazer na morte, do sofrimento, vamos dizer assim. Então, vamos até fazer essa adaptação que ela é perfeitamente
cabível, né? Nesse tema que estamos analisando, estamos estudando aqui à luz da Bíblia. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Poderíamos dizer perfeitamente, considerando a harmonia das Escrituras, que Deus não tem prazer no sofrimento das pessoas. Sofrimento do pecador, do sofrimento do ímpio, do sofrimento daquele que anda sem comunhão com o seu Criador. Deus não tem prazer nisso. Primeira coisa que a Bíblia nos diz. Então, se Deus não tem prazer, Deus não está contente, não está satisfeito com isso, é claro que Deus, o Criador, o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, ele quer modificar essa situação, ele quer interceder nessa situação. Mas, como eu disse, ele só pode fazer isso dependendo da nossa atitude. Uma atitude minha e uma atitude sua. Então, veja só. Outra passagem bíblica, que está lá em 1 Timóteo, na carta de Paulo, que ele escreveu a Timóteo, no capítulo 2, no verso 3 e 4. Então, lá, diz que Deus deseja que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus quer que eu e você, todos, indistintamente, cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Em outras palavras, que nós conheçamos o verdadeiro Deus. Que eu e você conheçamos a verdade, conheçamos o verdadeiro Deus, o Deus Criador, o Deus da Bíblia. Então, este é o desejo de Deus, esta é a vontade de Deus. Mas então, por que eu estou sofrendo? Você pode perguntar. E Deus não faz nada para me orientar, para me dar um consolo nesse sofrimento, nessa angústia, nesses problemas tão pesados que eu estou passando. Aí, a Bíblia também tem uma orientação. E vai depender unicamente de mim e de você deixarmos que Deus trabalhe a nosso favor, que Deus faça alguma coisa por nós. Lá no segundo livro de Crônicas, no capítulo 15 e no verso 2, está escrito o seguinte. Vamos ler aqui para não cometermos nenhum erro, né? E permanecemos exatamente no que o texto bíblico diz. Está escrito lá. Quando é um texto do Antigo Testamento, numa situação em que Deus estava falando com o rei Asa, o rei de Israel, um dos reis de Israel, ele diz o seguinte, o profeta, né, que vai entregar uma mensagem para o rei, diz assim, o Senhor Deus está convosco, enquanto vocês estiverem com ele. Se o buscardes, ou seja, se vocês buscarem a Deus, o achareis. Porém, se vocês deixarem a Deus, abandonarem a Deus, ele vos deixará. Então, observe que nesse texto, Deus diz claramente, se vocês, o profeta dizendo ao rei Asa, é um texto que se aplica perfeitamente aos dias de hoje, para nós hoje. O que o texto diz? Se nós buscarmos a Deus, nós o encontraremos, ou achareis. Encontraremos a Deus. Se nós virarmos as costas para Deus, ou seja, desprezarmos o nosso Criador, Deus nada pode fazer. Porque Deus não vai nos obrigar a ter comunhão com Ele. Deus espera que nós façamos uma escolha voluntária, uma escolha de livre e espontânea vontade, de conhecer a Deus e ter comunhão com Ele. Um outro texto bíblico que reflete bem isto está lá no livro de Jeremias. Né? Lemos Crônicas e no livro de Jeremias, no capítulo 29 e no verso 12 e 13. Jeremias 29, 12 e 13. Veja que aqui também é um texto do Antigo Testamento, né? Porém, perfeitamente aplicável nos nossos dias de hoje. Porque nós temos que ter esse cuidado também, né, meus prezados e prezadas. Então, às vezes pegamos textos, como já falei em outro vídeo aqui, do Antigo Testamento, textos isolados, e temos que ter o cuidado de ver, através ou mediante a perfeita harmonia das Escrituras, se eles se aplicam no Novo Testamento. Né? Novo Testamento que é o período inaugurado por Jesus, a sua morte e ressurreição na cruz. Ele morreu na cruz, ressuscitou. A partir dali temos o Novo Testamento, ou seja, que é o período em que a salvação
do homem, a comunhão com Deus, ela é obtida mediante a fé no sacrifício do Filho de Deus, ou seja, a fé naquilo que Jesus Cristo fez na cruz. Então é o Novo Testamento. E esse cuidado nós temos que ter para não nos equivocarmos em aplicação de textos que muitas vezes eles tiveram uma aplicação restrita somente ao Antigo Testamento. E no Novo Testamento, Jesus veio com um ensino que ele alterou, ele modificou, ele deu uma outra interpretação para aquele assunto. Esse cuidado temos que ter. Jeremias 29, que nós falamos, sobre buscar encontrar a Deus. Olha o que o profeta Jeremias, inspirado por Deus, diz. Então vocês me invocareis, orareis a mim, Deus falando, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, ou seja, vocês vão me buscar, e vão me encontrar, quando me buscarem de todo o vosso coração. Outro texto que Deus está dizendo. Se você e eu buscarmos a Deus com um coração sincero, com um coração desejoso de encontrar e ter comunhão com Deus, nós o encontraremos. E Deus se revelará a nós. Então, eu estou citando alguns textos que você pode depois ler e refletir aí na sua casa para mostrar que Deus se importa com o seu sofrimento. Deus está ligado, está atento ao sofrimento, à angústia que você pode estar passando. Mas por que Deus não faz nada? Você pode perguntar. Você tem que ter uma atitude de buscar a Deus, de querer conhecer a Deus, para que Ele possa então entrar na sua vida, orientar você, fortalecer você, consolar você no sofrimento e te dar uma direção segura de como você deve proceder nesse problema, nessa situação angustiante, nessa dificuldade que você está vivendo. Então, esta é a orientação que Deus está nos dando. Podemos citar outros textos? Podemos. Quando o próprio Senhor Jesus, lá em Mateus 11, versículo 28 e 29, ele diz, vinde a mim. Olha só, palavras do Senhor Jesus. Vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, atribulados, angustiados, vinde a mim e que eu vos aliviarei. Então Jesus convida todos, indistintamente, todos, a virem até Ele, a buscarem a Ele, a conhecerem a Ele, para que Ele possa então se revelar e possa entrar na sua vida, te orientar, te fortalecer e te encorajar a continuar a caminhada e a vencer as dificuldades, vencer os problemas, superar os sofrimentos que você tem passado. Então, Mateus 11, você pode ler depois também com tranquilidade na sua casa, Mateus 11, verso 28 a 29. Agora, algo que eu queria também deixar antes de nós encerrarmos esse vídeo, são dois textos que muitas vezes respondem ou podem responder aquela questão do porquê, né? Muitas vezes as pessoas perguntam, mas eu estou passando esse sofrimento, por que que isso sobreveio sobre a minha vida? Então, em alguns casos, nós temos que parar e sermos sinceros diante de Deus e abrirmos nosso coração, que nós estamos, em muitas situações, colhendo aquilo que nós plantamos. A Bíblia diz isso. Se nós olharmos lá no livro do profeta Oséias, no capítulo 8 e no verso 7, está escrito lá o provérbio que você já ouviu falar com certeza, né? Que está escrito que as pessoas costumam dizer: quem semeia vento, colhe tempestade. E é exatamente o que o profeta Oséias diz lá no capítulo 8, verso 7. Semearam ventos, cegarão tormentas. Em outras palavras, é isso que eu acabei de dizer aqui. Quem semeia vento, colhe tempestade. Então, muitas vezes nós estamos sofrendo, meu prezado e minha prezada, consequências de escolhas erradas que fizemos, de atitudes erradas que nós realizamos. Gálatas também, Paulo, escrevendo lá aos Gálatas, na carta aos Gálatas, capítulo 6 e verso 7, também está escrito lá: tudo aquilo que nós semearmos, nós colheremos. É a regra natural. Se eu semeio feijão, vou colher feijão. Se eu semeio batatas, vou colher batatas. É a regra natural. E Paulo lhe confirma isso dizendo lá, em Gálatas, que
tudo que aquilo que o homem semear, ele vai colher. Então, é um outro ponto que eu coloco aqui para a nossa reflexão. Será que o que está vindo sobre nós, a situação de angústia, de sofrimento que estamos passando, não é consequência de uma escolha errada que eu fiz? O que nós fizemos? Não é a consequência de uma ação, de uma atitude, de um comportamento inadequado, comportamento errado que eu tive, que eu realizei, uma ação errada que eu realizei, e agora eu estou sofrendo a consequência dos meus atos? Mas a Bíblia diz, não é? Se você buscar a Deus, se nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração, Ele se revelará. Deus não tem prazer, meu prezado, minha prezada, no seu sofrimento. Deus quer orientar você. Deus quer fortalecer e te consolar. Mas você precisa tomar uma atitude. Deus não vai invadir a sua vida. Jesus, ele diz, vinde a mim, veja. Vinde a mim, você que está sobrecarregado, atribulado, angustiado. Você tem que vir até Jesus, você tem que buscar a Jesus. Você tem que permitir que Cristo entre na sua vida e oriente você, e console você e fortaleça você. Isso fica bem claro também das próprias palavras de Jesus lá no último livro da Bíblia, capítulo 3 do livro de Apocalipse, e verso 20, não é? Capítulo 3 de Apocalipse, verso 20, vamos ler também. Você pode ler também, refletir com calma depois, na sua casa. Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Palavras do Senhor Jesus. Então veja, eis que estou à porta e bato. Jesus não invade a vida de ninguém. Jesus não é um invasor. Ele não arromba a porta da vida de ninguém. Ele quer ser convidado a entrar na sua vida. E para isso você tem que ter essa atitude. Como ele diz aqui, neste versículo de Apocalipse, né? Capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta da sua vida, do seu coração para Cristo, ele entrará e terá comunhão com você. Te orientará, vai consolar você e o principal, vai ser o salvador da sua vida. Salvador da sua vida, porque foi para isso que ele morreu e ressuscitou. Para restabelecer a nossa comunhão com Deus e nos dar a certeza da vida eterna. Foi para isso que Jesus veio e fez o sacrifício na cruz. Então, aqui vemos, eis que estou à porta e bato. Você precisa abrir a porta e deixar Jesus entrar. Podemos citar outros textos bíblicos aqui, mas eu creio que eles já nos dão bem o entendimento que eu preciso fazer uma escolha e permitir que Cristo Jesus venha e entre na minha vida. Então, o meu sofrimento, eu vou ter uma orientação de Deus, eu vou ter um consolo, eu vou ter força, eu vou ter coragem para superar as dificuldades. Não é que vai virar tudo um mar de rosas depois que você crer em Deus, crer em Jesus. A palavra de Deus não promete isso, mas Deus prometeu estar conosco nas dificuldades, estar conosco nas tempestades da nossa vida, como Jesus esteve no barco lá com os discípulos. Quando veio aquela tempestade, Jesus estava no barco, ele acalmou a tempestade. Isso também é um outro texto, né, que nos mostra que quando Jesus está no barco, a tempestade vem sobre nossas vidas, mas com Jesus no barco, ele acalma a tempestade, ele nos dá orientação, ele nos dá o caminho como superar e vencer as tempestades da nossa vida. Então, meu prezado, minha prezada, vamos ficar por aqui hoje. Responder então a nossa pergunta: Deus se importa sim com o seu sofrimento, Deus quer abençoar a sua vida, Jesus quer entrar na sua vida, mas lembre-se desses textos que citamos aqui, e principalmente desse último, Apocalipse 3, verso 20. Jesus está à porta e bate. Se você abrir a porta da sua vida, do seu coração, Jesus entrará, será o teu Senhor, o teu Salvador e o teu Consolador. Mas se você fizer uma escolha, deixando Deus de fora da sua vida, deixando o verdadeiro Deus de fora da sua vida, nada Deus poderá fazer por você.
porque Deus não invadirá a sua vida. Deus os abençoe. Obrigado mais uma vez pela sua companhia, pela sua presença nesses minutos que aqui ficamos. Que você possa continuar com o desejo de conhecer o verdadeiro Deus e que você possa também abrir a porta do seu coração e deixar Jesus entrar e ser o Senhor, o Salvador da sua vida. Deus abençoe a todos e não se esqueça, se você tem alguma dúvida, alguma inquietação, faça a sua pergunta, porque a Bíblia tem a resposta. Forte abraço e até o nosso próximo vídeo.